Bateu o desespero completamente. Olha, por essa eu realmente não esperava. O Jair Bolsonaro resolveu anunciar, saiu aí em toda a imprensa, que ele vai trabalhar pessoalmente para tentar evitar que Flávio Dino seja aprovado como ministro do STF no Senado. Aí o Bolsonaro já começou a criar um clima lá, que é assim, Bolsonaro contra Lula, como se fosse agora uma nova disputa do Bolsonaro contra Lula. Afinal, o Flávio Dino é o indicado do Lula para o Supremo Tribunal Federal. Só tem um problema. Na história, nunca uma nomeação foi barrada. Nunca. O segundo problema, hoje quem tem a caneta mágica não é o Bolsonaro, é o Lula. O terceiro problema, o Lula já fez uma mega articulação aí nas últimas semanas, antes mesmo de indicar o Flávio Dino, que era exatamente para que ele tivesse, quando indicasse o Flávio Dino, já a maioria. Ou seja, o Lula, para não dar ponto sem nó e ter que dar o nó lá depois, sob pressão, o Lula já deu o ponto e o nó antes da indicação do Flávio Dino, e aí já indicou sabendo, agora eu tenho maioria ampla aqui no Senado para que o Flávio Dino seja aprovado. Então o Bolsonaro vai entrar em mais uma missão impossível. E agora, olha, Bolsonaro que gosta de armas, pegou assim um fuzil, pegou, apontou para o pé e começou a disparar. É isso que ele está fazendo. Disparando no próprio pé, porque o STF já está com sangue nos olhos para pegar o Bolsonaro. O Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes estão só esperando o novo Procurador-Geral da República assumir. E aí o Bolsonaro vai lá e começa a tumultuar, começa a pegar fake news, que foram até algumas inventadas aí pela imprensa, para atacar o Flávio Dino, o Lula e de quebra atacar, aí voltar com ataques ao STF. Só tem um problema. O problema é que o Bolsonaro está sendo ignorado pelos senadores. Tem senadores que vêm assim, ó, começa a tocar o telefone, trim, 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 olha assim, tá Bolsonaro, eles... Não querem falar com o Bolsonaro, não. Por quê? Alguns não querem se indispor com o Bolsonaro e ter que falar um não na cara dele. Outros não querem simplesmente mentir e falar, ó, claro, vou votar contra o Dino, hein? Aí vaza mentira, aí vai vazar para o Flávio Dino que o senador tal falou que não ia votar nele. Então os senadores não querem. Nem, lembre-se, o voto é secreto. Então alguém pode chegar e falar para o Bolsonaro, vou votar contra o Dino, chegar lá e votar a favor. Mas eles não querem se indispor porque sabem que se algum senador falar alguma coisa, isso vai vazar. Então, muitos não querem nem conversar com o Bolsonaro, pelo menos até a sabatina do Flávio Dino. E o Bolsonaro está ficando cada vez mais irritado. Isso é desespero, viu? O Bolsonaro sabe que vai preso, ele sabe. Se o Bolsonaro achasse, não vou preso, tá tudo pacificado aqui, vamos supor que o Bolsonaro não tentasse dar o golpe de Estado, que ele tentasse, nos últimos meses de governo, antes de perder a eleição, ele tentasse pacificar o Brasil, vamos supor, e ele falasse, olha, vamos fazer um acordo, esquece meus crimes anteriores, vamos só supor. Talvez, hoje, ele ficaria como? Ele estaria assim, vai o Flávio Dino para a STF, eu com isso, vou aqui viver minha vida, fazer minha política, criticar o governo aqui, acolá, e não vou me meter. Não vou colocar a mão em vespeiro de novo, sendo que dessa vez estão todos contra mim, eu não tenho nem poder da caneta Bic mágica. Não, o Bolsonaro não está numa situação dessas, ele está na situação em que ele fez o oposto aí do que eu falei. Ele continuou cometendo os crimes que cometia na pandemia, continuou cometendo até onde deu. Depois, ele tentou cada vez mais dividir o país. Depois ele usou o governo dele para atentar contra as instituições. Aí ele trocou o ministro da Defesa para atentar contra o Tribunal Superior Eleitoral. Aí ele exigiu que o Exército fizesse uma investigação no TSE. Depois exigiu que tivesse uma nota do Exército contra o TSE. Foi uma tensão enorme em Brasília nos meses anteriores à eleição. Peitou o Fachin e fez uma reunião, usou todo o aparato da presidência da República, que ele era o presidente, para fazer uma reunião com embaixadores, onde foi um monólogo. Ele falou por 40 minutos e cometeu inúmeros crimes. Aí depois que perdeu a eleição, deu a ordem para os caminhoneiros fecharem estradas. Ele que deu a ordem. A Polícia Federal tem mensagens que mostram que foi o Bolsonaro quem deu a ordem para que as estradas fossem fechadas e depois para que fossem todos para frente dos quartéis. Depois ele tentou ali, confabulou para que tivesse golpe, não conseguiu e depois organizou o dia 8 de janeiro. Quer dizer, fez tudo errado. Então, chegou numa situação em que ele sabe que vai ser preso, ele sabe que a prisão dele vai ser por muito tempo, não vai ser pouco não. Então, ele começou vou meter a mão aí no vespeiro mesmo, não tem mais o que fazer, vou lá, a minha chave para fora da cadeia está nesse vespeiro, vou meter a mão. E aí meteu a mão aí no vespeiro, que é tentar articular
contra o Flávio Dino, para que o Flávio Dino não seja aí nomeado ministro do STF. É impossível, impossível a missão do Bolsonaro. Eu lembro quando ele, de novo, tentou ali para fazer aí campanha contra o Lula, ele tentou evitar a aprovação da reforma tributária. Aí, de novo, podia ficar quieto. Podia ficar quieto, como fica em tantos casos aí o Bolsonaro. Ó, o Zé Trovão bateu aí na noiva. Bolsonaro falou alguma coisa? Não, ficou quieto. É simples, ó, ficou quieto. Podia chegar a reforma tributária, ficou quieto. Não vou falar nada. Bolsonaro, o que você acha? É problema do Congresso Nacional, tá ok? Não. O que ele fez? Ele falou: eu sou contra, todos os bolsonaristas têm que ser contra, e eu vou a campo, eu vou encampar essa batalha aí, eu vou falar diretamente com os senadores. Aí aconteceu uma coisa como, por exemplo, essa aqui, ó. Essa aqui é uma mensagem que um fotógrafo tirou lá na Câmara, lá no Senado Nacional. Não sei por que aqui voltou. Pronto. E aqui mostra o quê? Um senador, que é o Nelson Trade, do PSD, aqui é o Bolsonaro falando com ele. Vou ver se eu consigo aqui uma resolução melhor, porque realmente ficou ruim a resolução aqui. Vamos ver. Aqui é o Bolsonaro falando com ele e pedindo para ele votar contra a reforma. Aí o Bolsonaro dissemina fake news aqui, fala, olha, levamos água para... Não dá para eu fazer assim porque é uma foto, né? Então não dá para ver o que estava aqui em cima. Mas o Bolsonaro diz aqui, ó, levamos água para o Nordeste. Lula hoje aterra os canais da transposição e ressuscita o carro-pipa. Diz aí o Bolsonaro para o senador. Dá para ler? Aí depois... O Bolsonaro, o Nelson Trade, né? Amanhã será decisivo para derrotarmos a reforma tributária. Olha a resposta do senador. Se você não conseguir ler, tá bom, eu leio para você, tá? Vou ler para você. Presidente, o relator atendeu a nosso pleito junto com o governador os pedidos para compensar a perda que a equação do fundo irá proporcionar aos estados do Centro-Oeste. E coloquei essa questão como condição para votar a favor. Empenhei minha palavra nessa questão. Espero que compreenda. Tenho sofrido com o senhor mesmo estando distante. Esse povo não é o nosso povo. Tô triste com a atuação apagada. Não vejo a hora da gente voltar. Abraços e obrigado pela atenção e consideração. Aí depois o Bolsonaro mandou aqui, jornalista da Globo acusa Bolsonaro de racismo por beber copo de leite em live. Pois é, e depois Bolsonaro continuou mandando conteúdo porcaria aí pro senador. Mas o senador chegou com toda a educação possível, com toda a educação do mundo, falando, não, presidente, ó, esse povo não é nosso povo, hein? Tô chateado que o senhor não tá. Um dia a gente volta, hein? A propósito, não vou fazer o que o senhor, presidente, que eu adoro tanto, tá pedindo, viu? Viu? Não. Então, esse aí foi extremamente educado. Só que agora, muitos estão evitando atender o Bolsonaro, porque o Bolsonaro disse que não aceita não nesse caso. Só que, olha, o filho do Bolsonaro, Eduardo, já está mais esperto. O Eduardo Bolsonaro foi perguntado no Instagram se ele achava que o Flávio Dino seria aprovado na sabatina ou não. E aí aqui, ó, no Instagram tem um recurso que você pode colocar ali para as pessoas te perguntarem, né? E aí quando você responde, dá para a pessoa que está respondendo ver quem perguntou. Mas os outros seguidores não veem quem perguntou. Aí alguém perguntou, ó, você acha que o dinossauro passa? Aí alguém perguntou isso aqui, ó, Eduardo Bolsonaro. Você acha que o dinossauro passa? Aí ele colocou uma foto do Dino da família Dinossauros. Aí ele falou, creio ser bem difícil, Senado jamais barrou um nome. Senado jamais barrou um nome. Aí ele, vale ver se seu senador, ao menos, declarou o voto contra. O voto é secreto. Pressione, sempre há esperança. Olha, nenhum senador até o momento declarou o voto contra, tá? Nenhum. Nem o Flávio Bolsonaro chegou e falou, eu vou votar contra. Nenhum. A Damares Alves e o Mourão falaram, inclusive, que se o Flávio Dino chamar, eles recebem o Flávio Dino onde o Flávio Dino quiser. Pode ser no gabinete deles ou em qualquer outro lugar em Brasília. Então, é nesse nível aí que tá, viu? Gente aí da confiança do Bolsonaro com a Damares, inclusive abrindo aí os braços pro Flávio Dino e dizendo, venha, Flávio Dino, venha. Ou seja, não tem mais bolsonarista raiz. Nem o filho do Bolsonaro está acreditando. A gente aí da confiança do Bolsonaro já começou a se abrir pro Flávio Dino. Outros aí que são da direita e da extrema-direita, já nem mais atendem telefone para o Bolsonaro, para não ter que ficar... Aí, uma coisa é você responder a mensagenzinha no WhatsApp, ser ali educado,
falar um monte de coisa. Olha, eu sinto saudade, hein, presidente? Ô, que coisa. Outra coisa é a ligação com o Bolsonaro te xingando do outro lado, que você sabe que ele perde a paciência, ele sai falando palavrão, ainda mais ele que está tendo crises de pânico, crises de choro e tudo mais. Imagina o senador, olha, faz a besteira de atender telefonema e o Bolsonaro tá chorando do outro lado. Que cara que o senador vai falar não pro cara chorando? Eu falaria rindo, eu daria risada, mas o senador que é bolsonarista, que precisava do apoio do Bolsonaro para se eleger, que se elegeu com foto do Bolsonaro no santinho, prefere evitar esse desgaste. Então, nunca se sabe se daqui ano que vem alguns querem ser prefeitos de capitais, daqui 3 anos alguns querem ser candidatos ao governo ou serão candidatos novamente a senador, e eles não sabem se vão precisar ter novamente o apoio do Bolsonaro e do bolsonarismo, não sabem nem em que condições estará o Brasil, se o Bolsonaro vai estar preso, se vai que ele é preso e solto. Alguns acreditam na ladainha do Bolsonaro. Ele disse o seguinte, olha, mas o Lula, em 2019, ele estava preso no primeiro ano do meu mandato. E veja, ele foi solto, ele foi tornado elegível novamente e ele concorreu à presidência. Então, olha, estamos falando que eu posso ser preso, que eu estou inelegível, mas nunca se sabe. O problema é que o Lula foi perseguido pelo Sérgio Moro e os processos contra o Lula eram todos uma farsa. Anulou um, anulou tudo. O caso do Bolsonaro são processos distintos, com amplas provas. Alguns processos nem começaram. No TSE, alguns começaram e acabaram em condenação. No STF, os processos nem começaram. São investigações. Tudo que a gente fala do Bolsonaro aqui são investigações. Não são o processo ainda. Ele ainda vai ser denunciado, indiciado, processado. Aí vai ter o processo, ele vai ter a direito à ampla defesa. E aí no final será condenado. Só que demora. E ele já está falando como se ele já tivesse aí, já não estou preso, em 3 anos eu posso estar elegível novamente. Alguns acreditam lá em Brasília ou fingem que acreditam nisso. Então, mas pelo sim, pelo não, preferem não se desgastar com ele e não cortar ali uma ponte, né? Uma coisa dos políticos experientes é o seguinte, é nunca cortar as pontes. Pelo contrário, abrir o maior número de pontes possíveis com todos, em vez de cortar as pontes. Então, pelo sim ou pelo não, melhor nem atender. Então deixa o Bolsonaro em pânico, sabendo que vai ser preso, falando sozinho. Esse discurso aí é o discurso que foi encomendado pelo Weingarten, né? Ele que teve essa ideia desse discurso. De falar que, olha, comparar com o caso do Lula, nem o Bolsonaro mesmo acredita, tá? Então alguns falam, mas será que o Bolsonaro acredita nisso? Ele não tá tão em pânico? Não, nem ele acredita. Tanto é que o problema aí do Bolsonaro que mandou recadinho via imprensa pro outro advogado dele é exatamente que os advogados ficam lá se inflando, dizendo que são advogados do Bolsonaro para conseguir mais clientes e tudo mais. Só que no processo do Bolsonaro, tudo que eles fazem é enganar o Bolsonaro, dizendo, não vai dar em nada. De repente, pá, não, mas não vai dar em nada. Aí passa um tempinho, pá, não, mas olha, agora sim, você vê, você não será condenado aqui no TSE, não vai dar nada, pum, 2 condenações em uma semana. Você fala, pô, peraí, vocês falam um negócio, não acontece nada, pô, vocês falam que vai dar bom e dá ruim. Não, tá ruim aí, ainda ficam usando meu nome para se autopromover. Não. Então, por isso, Bolsonaro tá bravo aí com os advogados, só que vai fazer o quê? Demitiu o Weingarten e o outro lá, o Bueno, e recontratar o Ossoff? Se o Bolsonaro fizer isso, eu apoio, por favor. Recontrata o Ossoff. É a melhor coisa que você pode fazer, viu, Bolsonaro? Recontrata o Ossoff. Nossa, se o Bolsonaro recontratar o Ossoff, eu gravo um vídeo soltando fogos de artifício, que aí ele tá assinando a sua própria condenação. Mas seria muito bom, viu? Olha, eu peço aí sua inscrição no canal. Veremos o que vai acontecer aí nas próximas semanas, mas já vou te adiantar, viu? O Dino e Gonê serão sabatinados, serão aprovados. Mais uma derrota que o Bolsonaro não precisava ter, podia ficar quieto, falar, olha, não gosto do Flávio Dino, por isso, isso e isso, fazer um ataquezinho aqui, outro ali, como ele poderia, e ficar quieto. Mas não, ele tem que falar que eu vou entrar pessoalmente nessa batalha. Pra quê? Pra perder. Se ele não entra na batalha, ele não perde. É igual você pegar o Ibis, lá, o pior time do mundo, e o Ibis chegar e falar, olha, estamos desafiando aqui o Real Madrid para um amistoso. Pô, se vocês não jogarem com o Real Madrid, vocês não perdem. Se jogar, é óbvio que vai perder. Então o Bolsonaro resolveu jogar. Aí, o Real Madrid, no caso, é o Lula. Pronto. E com o Flávio Dino aí de atacante. Pronto, veremos aí. Peço sua inscrição novamente. Falou!